Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro onde estamos falando sobre o discipulado. E nós já falamos do porquê o discipulado é essencial na construção de uma igreja madura, já falamos sobre a necessidade de uma autoavaliação sincera por parte da igreja, reconhecendo que o objetivo final é de fato guiar as pessoas rumo à maturidade cristã. Para a reflexão de hoje, vamos falar sobre um dos grandes desafios, que é o hiato entre o ideal desejado e a estratégia para realizá-lo. Conforme o Rand, nesse livro que estamos usando como base, também descreveu como sendo a lacuna entre o sonho e o como. Quando o autor menciona o como, ele está se referindo ao caminho em que a igreja está seguindo, aos programas que estão sendo promovidos e como cada atividade deve contribuir para alcançar o sonho da igreja, guiando-a sempre na direção desejada como comunidade. Embora isso possa parecer simples, na prática nós enfrentamos bastante dificuldades para concretizar essa visão. Existem algumas razões para isso. Muitas vezes, o que é promovido dentro da igreja nos afasta desse ideal desejado, desse sonho, em vez de nos aproximar. Isso pode acontecer quando não há um alinhamento claro entre nossas ações e a visão que temos para a igreja, e não é incomum vermos atividades sendo realizadas sem um propósito claro, simplesmente porque outras igrejas estão seguindo o mesmo caminho. No entanto, para construir uma igreja madura, uma igreja saudável, cada atividade deve ser intencional e elas devem contribuir significativamente para o cumprimento da missão da igreja. Isso porque é comum nós sabermos o que nós queremos, mas falharmos na forma como propomos as programações da igreja para chegarmos no que queremos. Então, é crucial que nossos métodos estejam totalmente conectados ao propósito, ao sonho e aos objetivos da igreja, para que possamos realmente ver o crescimento e o cumprimento da vontade de Deus em nossa comunidade. Uma outra razão pela qual nós enfrentamos dificuldades é quando o objetivo da igreja não está claramente definido. Se a liderança não tem uma visão clara, é improvável que os membros tenham. Quando a direção da igreja é instável e as mudanças elas são frequentes, isso pode ser um sinal de que o propósito não está muito bem definido. Então é hora de parar e resolver essa questão. O nosso objetivo para nós superarmos esse desafio é garantir que cada programa e atividade esteja muito bem alinhados com a visão e o propósito da igreja. Como, por exemplo, se nós desejamos uma igreja de oração, nós devemos promover ativamente a oração e encorajar os membros a se tornarem homens e mulheres de oração, cultivando uma cultura da busca fervorosa a Deus. Se almejamos uma igreja unida, não basta apenas organizar eventos sociais, mas nós devemos nutrir a verdadeira comunhão entre os membros. Isso significa enfatizar o amor ao próximo, confrontar questões que causam qualquer tipo de divisão e cultivar um espírito de perdão e reconciliação na comunidade. E quando nós assumimos esse compromisso de construir uma igreja fundamentada na palavra de Deus, é essencial que o funcionamento da igreja esteja em total harmonia com a palavra de Deus. Isso implica numa avaliação cuidadosa de como as práticas e tradições da igreja se alinham com os princípios bíblicos e uma disposição e humildade para fazer todos os ajustes quando necessários. E talvez eliminar as programações conflitantes seja um dos passos mais difíceis, mas ele é essencial, necessário na construção de uma igreja saudável. O Rand nos oferece algumas perguntas que podem nos ajudar nesse processo de avaliação e limpeza. Primeiro, estou promovendo o meu sonho de igreja ou os propósitos de Deus? Segundo, o nosso modelo de igreja tem sido um facilitador dos propósitos que Deus tem para essa igreja? Terceiro, esse modelo de igreja tem servido e ajudado as pessoas a glorificarem a Deus e desfrutar dele? São perguntas profundas, mas são perguntas necessárias para entendermos a seriedade que é pensar na programação da nossa igreja. Isso nos leva à conclusão de que pensar sobre a forma do discipulado também é importante. Porque o discipulado ele não é um mero encontro, mas é um momento olho no olho para, de fato, imprimirmos o caráter de Cristo
na vida dos irmãos. E para isso, alguns elementos são essenciais. O acróstico amor vai nos ajudar a lembrar desses elementos. A de agradecimento. Nós devemos promover o contentamento e a gratidão a Deus em nosso discipulado. É o momento de expressarmos a nossa gratidão pela vida, pela provisão divina e pelo sacrifício de Cristo. Devemos oportunizar um momento para agradecer a Deus em nossas reuniões de discipulado. M de missionalidade. Devemos fazer da missão de Jesus a nossa missão pessoal. Isso significa compartilharmos o amor de Jesus com as pessoas ao nosso redor e tornar cada membro da igreja num missionário local. O discipulado é uma excelente oportunidade para desenvolvermos esse aspecto missional na vida de cada um. O O de oração. Nós devemos dedicar tempo para orarmos juntos, uns pelos outros e uns com os outros. É uma oportunidade para aprendermos a orar e experimentarmos o poder transformador da oração em nossas vidas. Podemos seguir a estrutura do Pai Nosso, reconhecendo a honra, o reino, a provisão, o perdão e o poder de Deus em nossas orações. A honra a Deus, devemos passar um tempo reconhecendo a dignidade de Deus, como aprendemos, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O reino de Deus, devemos nos submeter à vontade de Deus e orar para que a sua vontade prevaleça sobre a minha. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. A provisão de Deus, devemos reconhecer que Deus é digno de confiança e agradecer a Ele pela provisão diária. Dá-nos hoje o pão de cada dia. O perdão de Deus, devemos ter esse momento onde choramos pelos nossos pecados e estimulamos uns aos outros ao arrependimento quando nós oramos. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O poder de Deus é o momento de reconhecermos nossa total dependência de Deus, quando nós declaramos: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. E o R de reavaliação. O discipulado também é o momento de fazermos essa autoanálise na nossa vida cristã. Devemos refletir se estamos verdadeiramente glorificando a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Também é uma oportunidade para compartilharmos nossas lutas, as nossas falhas ali com os nossos irmãos, ajudando-nos mutuamente nessa jornada de crescimento espiritual e na construção do caráter de Cristo. Então, queridos, quantas lições importantes nós aprendemos aqui. Que o discipulado ele não pode ser feito de qualquer forma, mas há uma forma para que possamos imprimi-lo na nossa comunidade e Deus glorificado. Que Deus abençoe vocês poderosamente, que esse conteúdo possa ser relevante e que Deus abençoe.